passar um pouquinho aqui para vocês hoje algumas estratégias práticas que eu utilizo hoje no meu dia a dia para conectar e controlar de forma eficiente, de forma fácil, de forma prática mesmo, sistemas eletrônicos, hidráulicos, mecânicos e pneumáticos. Eu não quis prolongar muito o tema aqui, mas seria integrar qualquer tipo de solução, incluindo até software também. Então, aqui, basicamente, eu já tive uma introdução muito. Fico até agradecido pela introdução, mas que você já resumiu basicamente o meu currículo, né? Então, basicamente, eu sou engenheiro eletrônico, me formei na Universidade Estadual de Londrina, aí eu sou mestre em sistemas de controle pelo ITA, e basicamente, então, desde que eu me formei, então desde 2012, eu tenho trabalhado com equipes multidisciplinares, com sistemas eletrônicos, eletromecânicos, já há 5, 6 anos atrás também com sistemas eletrohidráulicos, é, com o principal foco, então, já trabalhei em sistemas de defesa, já trabalhei em sistemas de automação industrial, e hoje, basicamente, o meu maior foco é em sistemas para aeronáutica. Então, até coloquei, hoje eu sou o engenheiro responsável pela integração de todos os sistemas da Maniag Group, que é uma empresa italiana, o headquarter fica na Itália, mas ela tem várias outras empresas subsidiárias em vários lugares do mundo, incluindo no Brasil. Então, no Brasil, hoje eu sou gerente de uma da equipe de engenharia, mas além disso, eu também sou responsável pela integração de todos os sistemas da empresa, como um todo. Então, assim, também tenho a missão. Comecei esse ano a trabalhar um pouco mais com o compartilhamento de algumas informações, né, desse tópico que é tão difícil de encontrar informação. Temos a Encose aí, que tem uma fonte imensa de informação, mas eu tenho trabalhado um pouco para propagar um pouco desses assuntos, dessas temáticas de gestão de sistemas, gestão de requisitos, integração. Então, eu fundei um canal no YouTube também, o canal Systemizei, em que eu tenho alguns poucos vídeos, mas já estou produzindo alguns conteúdos que eu acho relevantes, assim, coisas práticas do dia a dia mesmo que a gente pode aplicar. Certo? Então, assim, começar o tema vamos falar sobre integração, certo? O tema da palestra é integração. Mas para quê que a gente integra uma coisa? Basicamente, quando a gente tem um projeto, a gente recebe um requisito, ou a gente levanta esse requisito, certo? Então, muitas vezes, esse requisito são vários requisitos, dezenas, milhares, centenas de milhares. Então, a maioria dos projetos que eu trabalho, eu recebo os requisitos dos clientes, aí eu tenho que trabalhar esses requisitos, que muitas vezes estão mais mal escritos, mas assim, são milhares e milhares de linhas de requisitos que a gente tem que transformar numa solução final, que é o sistema. Basicamente, então, nós temos duas soluções para abordar essa integração. Ou a gente pega esse problemão e já vai pensando direto numa solução final, que é uma solução, que é o que a gente geralmente aprende nas faculdades de engenharia específicas, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, eu digo isso pela minha experiência. Ou a gente quebra esse problemão em vários probleminhas. E a gente pensa em várias soluções mais simples. Por quê? Ao invés de resolver um problemão, eu resolvo vários probleminhas e depois eu conecto todas essas soluções e tenho uma solução final, que vai ter uma garantia de sucesso muito melhor. Então, essa parte de eu juntar várias soluções mais simples, produzindo uma solução final complexa, é a integração. Certo? Então, em resumo, para que faz integração? É para quebrar um problemão em vários probleminhas, que são mais simples e mais facilmente gerenciáveis. Isso reduz o grau de risco do projeto. Porque a gente sabe que quanto maior a complexidade de um sistema, mais frágil ele se torna. Essa definição aqui, eu peguei de um livro que se chama Antifrágil, do Nassim Taleb. Ela não é só aplicada a sistemas, ela é aplicada a conceitos gerais. Então, essa frase aqui, por exemplo, eu tirei do livro, que um aumento no tamanho dos projetos se reflete em resultados mais fracos e em custos cada vez mais elevados, como consequência de atrasos em proporção ao orçamento total do projeto. Ou seja, se a gente tenta resolver algo muito complexo, a chance de falha é muito grande. A chance os riscos são muito maiores. Então, qual que é a abordagem? Vamos quebrar em blocos mais simples, resolver esses blocos mais simples e, por fim, interconectar todos esses blocos mais simples, produzindo uma solução que é complexa, mas produzida por meio de vários blocos mais simples. Assim, a gente quebra um pouco o risco da,
o risco que é inerente de qualquer coisa que é muito complexa. Beleza? Então aqui, como é que a gente começa? Então, primeiro, a gente começa pensando na arquitetura do sistema, certo? E como que a gente vai fazer isso? Então, tem várias formas, existem vários ciclos de desenvolvimento, mas um que eu gosto bastante, que eu aplico bastante, até por, acredito que tenho uma tendência a gostar desse ciclo, do ciclo em V, que é proposto pela ARP 4754, porque é o que eu mais aplico no meu dia a dia, né? Geralmente sou obrigado a utilizar esse ciclo de desenvolvimento como geral do sistema. Mas, assim, basicamente o conceito é você quebrar um sistema complexo, grande, em vários níveis mais simples. Então, por exemplo, você quebra o seu sistema em subsistemas, depois quebra em componentes, em equipamentos, e aí você vai desenvolvendo parte por parte e interconectando todas elas até que você chegue no final completo. Então, é basicamente aquele conceito que eu mostrei antes do problemão, probleminha, aqui está representado no ciclo de desenvolvimento em V. Então, a ideia é sempre você reduzir a complexidade do que você está trabalhando em detalhes, para que você consiga ter uma eficiência melhor no final. Certo? Então, assim, quais são as etapas? Isso aqui, basicamente, são as etapas que hoje eu sigo no meu dia a dia e é baseado na metodologia de Object Oriented System Engineering, que está apresentado no material da Encode, e basicamente é um conceito que, assim, ele é genérico, ele é geral, e eu consegui adaptar muito fielmente, assim, para o dia a dia das atividades de integração de sistemas que eu faço já há muitos anos. Então, já aplico essa técnica por muitos anos, com ferramentas diferentes, mas sempre apliquei essa metodologia. Que é basicamente, eu separei aqui em 4 passos, sendo que os 2 primeiros, primeiro você vai saber onde você está. Você vai detectar onde você está e com o que você está lidando. É que nem você vai sair e viajar. Primeiro você tem que saber onde você está, você vai no GPS. Não adianta você só colocar para onde você vai se você não sabe onde você está. Então, assim, primeiro você vai saber onde você está. Você vai identificar ou se situar. Então, isso você vai fazer por meio de um estudo do domínio operacional, seguido de um contexto operacional. E logo depois, então, nos itens 3 e 4, você assume o controle do desenvolvimento e você vai trabalhar efetivamente em cada um dos itens que compõem o seu sistema e trabalhando assim a integração. Então, aqui vamos passar em mais detalhes cada uma dessas etapas. Então, é basicamente isso. Na etapa 1, que seria o domínio operacional, ela consiste em você modelar o domínio em que o seu sistema está inserido. Então, assim, você vai ter que identificar todos os elementos que de alguma forma interagem com o seu sistema de interesse. E isso em todas as fases de vida do produto. O que muitas vezes eu vejo, e na verdade é um vício até que a gente tem de alguns projetos quando a gente trabalha no começo da engenharia, e assim, é um modelo muito tradicional ainda de se fazer as coisas, que encontra em muitas empresas, infelizmente ainda, temos bastante coisa para aprimorar. Basicamente, as pessoas esquecem muitas vezes da etapa de manutenção, então, às vezes, desenvolvem sistemas extremamente eficientes, mas que são muito difíceis ou muito caros de ser mantidos. Muitas vezes elas não trabalham com detalhe, com foco na questão da confiabilidade, então você tem um sistema que falha muito. Então, assim, o que eu digo é muito importante nessa fase você detectar, você tem o seu sistema, você tem o domínio operacional do seu sistema, no qual você tem o próprio sistema que você vai desenvolver, e todos os itens que rodeiam ele. Aqui eu coloquei alguns exemplos que são mais claros aqui, como a gente está falando aqui pelo título da aula era sistemas eletromecânicos, eletrônicos, eletrohidráulicos, pneumáticos. Então, basicamente, você sempre vai ter o sistema e rodeando o sistema você vai ter uma bateria ou uma fonte elétrica, você vai ter uma bomba hidráulica, uma bomba pneumática, você vai ter alguma fixação, então porque esse equipamento esse sistema que você desenvolvendo, por vezes, se for um equipamento, ele vai ter que ter uma base, uma fixação. Se ele for um equipamento industrial, ele vai ter que se fixar num dado piso, essas coisas assim. Aí ele tem a fixação, interface com o operador digitando, interface com o usuário, interface com o usuário de dados, pode ser o operador manuseando alguma coisa mesmo, interface mecânica, com equipe de manutenção, equipamentos de suporte à manutenção, equipe de produção. Tem muitos produtos que você precisa disponibilizar funcionalidades a mais que são usadas somente durante a produção. Equipamentos de suporte à produção.
Então, basicamente, a ideia então é você entender, beleza, meu sistema está aqui, eu vou desenvolver esse sistema, mas o que está em volta dele? O que mais, com quem esse sistema vai ter que interagir durante o seu ciclo de vida? Então, basicamente aqui, ó, você vai identificar os blocos e para o seu sistema você vai definir quais são as funcionalidades que ele tem que ter. Isso, às vezes você recebe já do seu cliente, ou às vezes você vai ter que desenvolver por conta própria. Você vai ter que licitar isso com a ajuda do seu cliente. Você tem que ajudar o seu cliente a definir quais são as funcionalidades, certo? Além disso, você vai ter que saber quais são os requisitos. Você vai ter, seu sistema tem requisito de confiabilidade, em time between failure. Ele tem requisito de taxa de falha, por exemplo, sistema de safety, que sistemas são safety critical. Ele não é. Ele pode falhar. Quais são as condições de falha relevantes, não são relevantes? Qual é o peso? Qual a dimensão? Assim, tem vários. Se não vou entrar na área de requisitos aqui, senão é outra aula de várias horas, né? Mas assim, basicamente, você tem que identificar para o seu sistema quais são as principais características, os KPIs que ele precisa ter e, durante todas as fases operacionais que ele tem, quais são os blocos que interfaceiam com ele, certo? Então, beleza. Vou começar com um exemplo aqui. Um exemplo simples. Eu peguei um exemplo eletromecânico, que acho que é do dia a dia, né? Todo mundo compreende mais ou menos como funciona, né? Então, basicamente, você tem um sistema de direção elétrica de um carro, que é um sistema eletromecânico. Então você tem um sistema, esse sistema de direção elétrica, não estou nem pensando ainda como ele é constituído, mas assim, eu sei que ele tem uma interface com o piloto, ele tem uma interface com o computador de bordo, ele tem uma interface com uma bateria, ele tem uma interface com o sistema de transmissão, e ele tem interface com uma equipe de manutenção e com uma equipe de suporte à manutenção. Então, assim, fiz um brainstorm rápido, foram esses blocos que vieram à minha mente. Obviamente, esse estudo você vai fazer junto com o seu cliente e com a equipe. Obviamente, você vai falar com todo mundo que vai utilizar o sistema, você vai entender exatamente esses blocos. Então, fiz um brainstorm comigo mesmo, cheguei nesses bloquinhos aqui. Então, basicamente, tem esse sistema e esse sistema está rodeado desses outros blocos, certo? Então, assim, beleza, fiz o primeiro passo, o domínio operacional. Então, beleza, vamos para o segundo passo. Eu sei o sistema e eu sei o que rodeia ele. Aí o próximo passo, então, é você desenhar todas as interfaces. É como que cada um desses elementos interfaceiam com o seu sistema. Então, aqui, no contexto operacional, o foco vai ser na interface, em todas as interfaces dele. Porque você pode ter um sistema, geralmente ele tem interfaces mecânicas, elétricas, de interface com o usuário, de várias formas, certo? E então aqui é importante você mapear todas as interfaces que o seu sistema deve ter, certo? Ou que você levantou, ou que está definido no seu documento de requisitos. Então aqui, coloquei, basicamente, baseado no meu diagrama de domínio operacional, eu cheguei nesse contexto que eu apresento aqui. Então, basicamente, eu tenho interface com o operador, interface de dados, elétrica. Eu tenho algumas interfaces que são elétricas, outras interfaces são mecânicas, outras interfaces. Nesse caso, eu posso ter interfaces hidráulicas também, interfaces pneumáticas. O que é importante aqui é você saber caracterizar cada uma dessas interfaces. O que flui nela, quais são os dados, por exemplo, interface elétrica, qual a corrente, qual a tensão. Você precisa saber desses detalhes agora, antes de entrar no sistema, antes de entrar no desenvolvimento do sistema, que isso faz parte dos requisitos dele, certo? Então, uma forma de você modelar esse sistema é por meio do IBD, no caso para quem usa o SysML. E o contexto operacional você consegue fazer com BDD, um Block Definition Diagram, na linguagem do SysML. Então, o que eu apresentei aqui são blocos, diagrama de blocos simples, mas você faz exatamente a mesma coisa usando o SysML. Então, vamos lá. Aqui eu quis colocar, basicamente, informações importantes que vocês precisam buscar, no caso de cada interface. Tratando de seguir interface elétrica. É que no nosso exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, interface com o usuário, interface de dados, que seria uma interface com um computador de bordo, por exemplo, interface com bateria, fonte elétrica, equipamento de suporte à manutenção. Nesses casos, são exemplos de potenciais interfaces elétricas, como o nosso exemplo genérico, né? Mas, assim, o que você precisa buscar? Que dados você precisa ter no caso de uma interface elétrica? Primeiro, você precisa saber como é que ela é feita. Essa interface é feita de um conector, dois conectores, três, quatro, qual o tipo desse conector, qual o modelo, tem alguma regra, tem algum padrão a ser seguido, qual o nível de corrente elétrica que vai fluir, qual é o protocolo de comunicação, se for uma interface de comunicação,
qual o nível de tensão mínimo, máximo, corrente, corrente nominal, corrente short circuit por short time, corrente de surge, se existe alguma norma que você precisa atender. Então, só para uma interface, você precisa ter essa informação, certo? Então, assim, uma recomendação que eu faço, isso é uma regra interna da empresa, até que eu compartilho, porque eu acho importante, porque eu já vi muitos projetos bem zoneados com relação à nomenclatura de interfaces, e desde quando a gente começou a adotar esse tipo de nomenclatura, tudo ficou muito mais simples de visual, muito mais visual e mais direto. Então, assim, basicamente, interfaces elétricas, nós damos o nome com a letra E. Então, toda interface elétrica a gente chama E e vai incrementando. E1, E2, E3, E4 e assim por diante. Depois no exemplo vai ficar mais claro. Agora, a mesma coisa para interfaces hidráulicas. No caso de interfaces hidráulicas, eu preciso saber qual o tipo de conexão que é usada, quantas. Por exemplo, eu tenho linha de retorno, linha de pressão, linha de interconexão, e qual é o fitting que você usa, qual é o tipo de conector. Você precisa saber qual o tipo de fluido que vai ter lá, você precisa saber qual o nível de pressão, qual é a norma que ele precisa atender, qual a pureza desse fluido que vai fluir, porque tudo isso vai interferir no seu projeto, certo? Aqui no caso, a minha recomendação, nomeie todas as interfaces elétricas, hidráulicas por H, e seguindo de 1 até seguindo em diante. Interfaces pneumáticas. Aqui, da mesma forma, você precisa saber como é que se dão, quais as conexões você vai ter disponível. Se existe algum padrão, se existe alguma norma, se existe alguma pureza desse ar, se existe algum requisito específico dessa interface que você vai ter. Vamos supor que é um item de uma linha de produção. Você já vai ter uma linha de ar disponível. Quais são as características dessa linha de ar? Quanto você pode usar dela? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, para a interface pneumática, a gente chama de interface como N, seguido do número incremental. E, por fim, interfaces mecânicas. Então, basicamente, a interface física. Então, se você está desenvolvendo, por exemplo, um robô com uma linha de produção, ele tem uma geometria que ele precisa obedecer, ele precisa caber numa dada célula. Ou então, você está desenvolvendo uma eletrônica, um sistema eletromecânico, ele precisa caber dentro do envelope. Você está fazendo um atuador para um avião, ele precisa caber naquele espaço para que ele é locado, certo? Então, aqui você precisa ter isso ter muito claro. Você precisa saber se ele é condutivo, se ele não é condutivo, se ele tem que conduzir, se ele tem resistência elétrica ou não, qual o material que vai ser. E tudo isso faz parte desse processo de estudo dos requisitos, junto com o seu cliente, né? Então, no caso, interfaces mecânicas aqui, a gente chama de M, certo? E, por fim, interfaces com o usuário. Então, aqui, se a interface pode ser física, pode ter um teclado, pode ter algum tipo de botão, alguma alavanca que o operador executa, ou a equipe de manutenção. Qual é o protocolo que vai seguir? Se existe um protocolo, às vezes se dá por meio de um outro equipamento, e assim por diante. E assim, por fim, você tem também os indicadores, que dados você vai precisar apresentar para o seu cliente. Nesse para o operador, que dados você vai precisar para uma equipe de manutenção, porque são diferentes, né? Então, nesse caso, as interfaces com o usuário eu chamo com a letra U. Então, assim, uma vez que você tem esse diagrama, você olha para o sistema, para o diagrama, você vê as interfaces que ele tem e você já consegue detectar quantas são de interface, quantas são de mecânicas, quantas são elétricas, quantas são pneumáticas e assim por diante. Isso facilita muito a vida. Então, voltando aqui no nosso exemplo do sistema de direção elétrica. Basicamente aqui tem o sistema, direção elétrica. Eu sei que ele tem interface com o piloto. É uma interface mecânica, então eu chamei aqui de interface com o piloto M1. Esse sistema ele faz uma interface com o sistema de transmissão, então é um motor elétrico que vai controlar o sistema de transmissão do carro. Basicamente, então aqui ele é uma interface mecânica também, então M2, M3. Depois eu tenho também interface elétrica com o computador de bordo, interface elétrica com a bateria e interface elétrica com a equipe de manutenção. Então aqui eu estou assumindo que o sistema vai ter que ter algum acesso para a equipe de manutenção, por exemplo, poder acessar o motor, poder desparafusar alguma coisa, certo? Beleza, trabalhei com as interfaces. Agora eu preciso também trabalhar com os outros requisitos, certo? Então aqui eu tenho a função. Quais são as funcionalidades que esse sistema deve ter? Então vamos lá. Trabalhando junto com o meu cliente, do meu documento de requisitos, ou trabalhando junto com o cliente, eu cheguei nessa listagem. Vamos supor que esse sistema precisa prover as funcionalidades dele. 1. Prover controle direcional do veículo. 2. Prover o status do sistema. E 3. Prover dados de manutenção. E aqui eu coloquei outros requisitos que são primordiais se você considerar sempre
E, além, no caso, você vai ter alguns outros requisitos específicos, que eu não listei aqui, mas são muito específicos de projeto. Mas todo projeto, todo sistema é bom você considerar a confiabilidade que você precisa, taxa de falha, o peso máximo, peso aceitável, tamanho, volume, requisitos dimensionais que ele precisa atender, certo? Então, aqui, um exemplo das etapas anteriores. Então, esse aqui a gente está trabalhando com um bloquinho, certo? É um estudo na forma visual. Beleza. Agora sabemos onde estamos. Sabemos o que a gente precisa desenvolver, a gente sabe que funções ele tem que fazer, quais os requisitos principais que ele tem que atender, funcionais, quais os KPIs que ele precisa atender, onde que ele está, com quem que ele interfaceia, como ele interfaceia. Beleza. Então chegou a hora de você assumir o controle. Vamos para a etapa 3 e 4, certo? E como que a gente faz isso? Aí você entra na engenharia, propriamente dita. Você vai entrar nos equipamentos, entrar em componente, vai desenvolvê-los, vai fazer estudos, simulações, montar tudo. Para fazer isso, então, você tem dois métodos. Ou você conta com a sorte e vai no método Go Horse, que é o que muita gente ainda faz hoje, assustadoramente, ou você adota um processo de desenvolvimento estruturado, que é o que eu proponho aqui, porque contar com a sorte com um sistema complexo não é bom. Isso pode ser que num dado momento pareça que vai bem, pareça que vai mais rápido, mas no final, com certeza, vai dar muito mais dor de cabeça, porque você perde rastreabilidade, você perde muitas coisas. Então, vamos lá para o processo estruturado, que é o que eu proponho aqui, certo? Então, assim, agora sim, você vai trabalhar dentro do sistema. Então, você vai definir a etapa de arquitetura do sistema, você vai modelar, de novo, diagraminha de blocos. Você pode usar um BDD em XML ou diagrama de blocos, como você está acostumado. Mas, basicamente, você vai quebrar seu sistema em subsistemas e equipamentos, porque às vezes tem equipamentos separados que não constituem nenhum subsistema específico, certo? Então, agora é a hora de você mapear todos os elementos, subsistemas e equipamentos que interagem entre si para prover a funcionalidade do seu sistema. E esse mapeamento que você precisa fazer, você deve incluir todas as interfaces de cada elemento. Então, se você definiu que existe, que vai ter um subsistema 1 dentro do seu sistema, você precisa definir quais são as interfaces que esse subsistema 1 vai ter. Quais são as funcionalidades derivadas que ele vai ter que ter para contribuir para a funcionalidade do sistema que você deseja. Quais são os requisitos derivados de performance, de confiabilidade, de taxa de falha, de peso, tamanho, etc. Dentre vários outros, certo? Então, é aqui que entra a engenharia. A engenharia aplicada mesmo, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia hidráulica, engenharia pura, que é o que a gente aprende mais nas faculdades gerais, né, de padrões de engenharia mesmo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia aeronáutica em si. Uma vez, então, que você tem modelados todos os seus equipamentos, vai sempre descendo até um nível de componente. Então, vou desenvolver até um dado nível, você tem que ir até esse nível. Então, aqui um exemplo que eu dou, por exemplo, vamos considerar que você está desenvolvendo uma unidade eletrônica. É uma caixa eletrônica que vai controlar um motor. Essa caixa em si é um subsistema, é um sistema, na verdade, porque você tem a mecânica, que é todo o invólucro dela, você tem a parte eletrônica, que são os itens de hardware, e você tem os itens de software que rodam nesse hardware. Então, você tem interfaces, você tem requisitos derivados, você tem funções que são executadas por hardware, funções que são executadas por software, que podem ter criticidades diferentes. Por isso é importante da taxa de falha, de tamanho, de peso, de confiabilidade, certo? Então, assim, até que nível você vai descer? Até o nível que você precisa trabalhar. Obviamente, se você não vai entrar em um nível que você não precisa trabalhar, vamos supor que você vai subcontratar o desenvolvimento do equipamento. Você vai chegar no nível de equipamento, que você vai ter uma listagem de requisitos e vai compartilhar isso com o seu fornecedor. Você não precisa entrar em nível detalhadamente de componente, mas você precisa saber gerenciar toda a informação que você vai receber do seu fornecedor. Certo? Então, aqui, voltando para o nosso exemplo, temos aqui o nosso sistema de direção elétrica. As interfaces são as mesmas, que eu já representei lá. Então, tem com o piloto, com a transmissão, com a equipe de manutenção, que são as mecânicas, e as elétricas, que eu tenho com o computador de bordo, com bateria e com a equipe de manutenção. Então, esse sistema, depois de muito estudo aqui com a equipe de engenharia, a gente chegou que a melhor configuração dele seria um volante, um sensor de direção, que vai detectar o ângulo do volante, uma unidade de controle eletrônico, que vai ler essa direção, esse sensor de direção. Ele vai receber informação do computador de bordo para saber qual a velocidade atual, pelo odômetro do carro.
e vai comandar um motor elétrico que vai direcionar as rodas do sistema de transmissão. Simples assim. Chegamos nessa arquitetura, certo? Então, o que eu vou fazer agora? E é aqui que eu vejo muita gente falhando, muitos projetos pecam nesse ponto. Agora é hora de você trabalhar bloco por bloco. Então, assim, você detalhou funcionalidades, requisitos do sistema. Agora você vai ter que derivar esses requisitos por cada bloco do seu sistema, seja ele equipamento ou subsistema, ou até componente. Então, agora você vai ter que trabalhar quais são as funcionalidades do volante. Então, que funções o volante tem que ter para atender a funcionalidade do sistema? Quais funções o sensor de direção tem que ter para atender a funcionalidade do sistema? Quais são as interfaces que o volante precisa ter? Tem várias interfaces elétricas, tem interface com o piloto, tem interface com o sensor, como é que tem que ser essa interface? Vai ter uma luz, vai ter alguma tipo visual, enfim. Aí você tem também derivar os requisitos de confiabilidade, requisitos de falha, requisitos geométricos, requisitos de peso para cada um dos seus blocos, além dos de interface, certo? Então, assim, esse processo é muito importante e quando eu falo que você assume o controle. Porque a partir do momento em que você não dá atenção devida à contribuição de cada bloco do seu sistema para confiabilidade, para peso, para falha, para assunto, para geometria, para funcionalidade, você geralmente peca colocando componente de mais ou de menos. Então, se você dá essa devida atenção nesse momento, você assume o controle do que você está desenvolvendo. Você vai desenvolver aquilo que realmente precisa ser feito. E nada mais e nada menos, que é o objetivo, né? Então, assim, um lembrete aqui, que é o integrar um sistema não é só sobre montar as partes, não é só sobre montar um quebra-cabeça, mas você garantir que tudo funcione como desejado. Então, vamos supor que você pega um quebra-cabeça e que você consiga montar, mas que ele não forma nada, não tem nenhuma imagem, porque está tudo meio desregulado. É sobre você montar as peças certas no lugar certo, provendo as funcionalidades corretas para que você, finalizado o quebra-cabeça, você olha e você consegue ver uma imagem, a imagem que você quer, certo? Então, aqui, só reforçando também que os requisitos de integração do seu sistema, e que requisitos são esses? São todos que eu mencionei antes. Então, tem requisito de interface, requisito de função, requisito de performance, requisito de confiabilidade, requisito de safety, vários requisitos. Você precisa controlar eles tanto durante o desenvolvimento, porque durante o desenvolvimento você está fazendo alocações, então você está quebrando o seu sistema em blocos menores, então você está fazendo o serviço de alocando requisitos para esses blocos, tanto quanto a etapa de verificação e testes, que é que você vai verificar se aquilo que você desenvolveu está atendendo o requisito geral do sistema, certo? Então é importante você ter essa visão de que você, a todo tempo, você está trabalhando em integração. Integração não é só montagem, certo? Então aqui eu coloquei um checklist com os itens que eu acho que são essenciais, porque se você está conduzindo algum processo, está conduzindo qualquer tipo de projeto, independente de qual a tecnologia que seja, se você passar por esse checklist, eu te garanto que você vai ter a chance de sucesso do seu sistema vai ser muito mais alta. Então vamos lá, quais são os itens? Primeiro, as interfaces estão condizentes e compatíveis? Então você pegou o requisito, as interfaces do seu volante. Você pega a interface com o piloto, beleza, está compatível. Já fiz teste com o piloto, ele validou e tudo mais. Ele garante, ele instala aqui com já fiz um mockup com o sensor de ângulo do volante e ele está compatível, beleza. Tanto externa quanto interna. Tá, o meu sistema agora, o piloto operando e ele gira o carro, ele consegue girar, tá tudo certo, tá tudo compatível, então todos os módulos estão falando a mesma língua, as linhas de pressão estão no mesmo nível, estão condizentes os conectores, condizentes os protocolos, beleza, fechou. Segundo item, as funcionalidades individuais se complementam, provendo as funcionalidades desejadas do sistema. Nesse caso, uma recomendação é que vocês utilizem diagramas como diagrama hierárquico funcional ou até diagramas de atividade, no caso do XML, para verificar. Então, esse caso que é importante que eu comentei. Se você tem algum bloco do seu sistema, algum componente, algum equipamento, algum subsistema dentro do seu sistema que não cumpre nenhuma função, que não contribui para nenhuma função específica do seu sistema, repense se ele precisa instalar. Porque o que eu vejo muitas vezes, assim, muita gente gosta de colocar muito sensoriamento, gosta de medir vários parâmetros, que no final das contas não serve para muita coisa.
São só por questão bonitinhos. Eles não cumprem nenhuma função específica. Então, você só está deixando o sistema mais caro, menos confiável e deixando ele inviável. Não é porque não é aquilo que seu cliente está querendo, está precisando, certo? Terceiro ponto, elementos da arquitetura são realmente necessários? Todos eles? Aí é o que eu, só complementando o que eu já falei, né? Se um item da sua arquitetura não tem uma funcionalidade muito clara para atender a funcionalidade do sistema, não tem porque ele está lá. Beleza, você tem todos esses blocos, você tem os pesos individuais, você alocou, depois você desenvolveu, você chegou em peso de cada um deles, está condizente com, se você somar tudo, está dando o peso do seu sistema? Beleza. A confiabilidade está compatível? Lembre-se que quanto mais componente você colocar, mais frágil vai ser o seu sistema. Né? Mais complexo, mais frágil. Então, quanto mais itens você adiciona no seu, quanto mais componentes, mais equipamentos você tem no seu sistema, menos confiável ele é. Porque isso é natural até da metodologia de você fazer o cálculo da confiabilidade no sistema, o mean time between failure. As dimensões deles estão condizentes quando você monta isso. Você já fez um estudo 3D, você já fez um estudo, já fez um mockup, impressão 3D, você já fez um estudo junto com seu cliente. De qualquer forma, existem várias formas de fazer isso. Está condizente? Está condizente com o envelope disponível? Beleza. As dimensões estão dentro do requisito do seu cliente? Beleza. Os requisitos dos equipamentos, subsistemas são rastreáveis? Isso também é um ponto muito importante. Porque uma vez que você derivou uma função, você derivou qualquer requisito para os blocos que compõem o seu sistema, é importante que você saiba de onde ele veio. Por quê? O que vai acontecer? Lá na frente, seu cliente vai pedir para você alterar um requisito. Se você não tiver rastreabilidade, você não sabe qual é o impacto que isso vai trazer. Se você tem a rastreabilidade, você sabe a origem de cada requisito, de cada componente, de cada item, você vai saber avaliar qual é o impacto isso vai trazer e até discutir com o seu cliente. É a questão de aumento de custo, aumento de prazo, você vai ter material, você vai ter evidências para poder trabalhar. Então, aqui, uma dica, isso aqui, desde que a gente começou a implementar na empresa, isso mudou muita coisa. Uma dica para vocês controlarem interfaces mantenha, uma vez que fizer qualquer trabalho, fizer qualquer tipo de integração, trabalho de integração, principalmente tratando-se de equipamentos aqui, tenha uma planilha sempre atualizada. Tenha uma planilha muito atualizada, defina alguém para ser responsável por essa planilha, em que você define claramente para cada interface, todos os itens, ou no caso a definição de item flow, através delas, com origem, destino e principais características. Então aqui são alguns itens, por exemplo, se aqui você monta uma planilha em que você coloca o identificador de um sinal, por exemplo, vamos supor, um caso de sinal elétrico. Você tem o equipamento, você tem o fluxo, então, por exemplo, você tem um sinal de potência, vou ter um sinal da bateria, positivo. Que tipo de sinal? Qual tipo de fluxo? No caso, vai ser o sinal de potência. Características, vamos supor uma bateria de 12 volts, uma 12 volts mais ou menos 2 volts. Corrente, tanto. Você define tudo isso, beleza, está lá na sua planilha. Qual é a origem desse sinal? Vamos supor, vem da bateria. Então, esse equipamento seria a bateria, seja ele externo ou interno do sistema. Qual a interface que ele vem? Seria a interface E1, E2, aí entra aqueles nomenclaturas que vocês definiram. Qual o conector que ele entra nessa interface? Qual é o plug? Qual é o pino elétrico? Ou qual que seria o fitting? Qual que seria o conector hidráulico? Qual que é o conector pneumático que ele vai conectar? Uma vez que você já identificou quais são os conectores do seu sistema anteriormente? E qual o destino disso? Dessa forma, você tem tudo mapeado. Daí, na hora de fazer um diagrama elétrico, fazer um diagrama hidráulico, na hora de fazer as interconexões, de verificar um troubleshoot, você tem toda a informação em uma única planilha. Então, isso aqui é uma dica que eu dou, porque isso aqui ajuda muito no dia a dia, certo? Isso aqui é válido tanto para sistemas até mais simples também. Então, por fim, você chegou, você desenvolveu, aplicou toda a engenharia, botou a equipe de engenharia para trabalhar, desenvolveu equipamento, aí você tem a quarta fase, que é a verificação. Então, durante todo o processo, você vai verificar. Então, você derivou o requisito do sistema para o subsistema, você vai ter que fazer análises, você vai ter que fazer revisões com o seu cliente, e vai ter que fazer todo o processo de verificação desse requisito que você está alocando nos componentes. Aí depois você vai simplesmente verificando ponto a ponto. Então você desenvolveu um equipamento.
Ah, você vai verificar o componente. Então, você vai fazer os testes do componente. Você sabe quais são as funções dele, você sabe quais são as performances dele, você sabe quais são as interfaces que ele tem que atingir sozinho. Então, você testa só ele. Um teste muito mais simples, mais rápido, mais eficiente. Se falhar, você já resolve em nível de componente. Beleza, componente funcionou, aí você vai para equipamento. Nível 2. Integra esses componentes formando o equipamento, aí você testa o equipamento. Você sabe as funcionalidades do sistema, você sabe o que esperar dele. Então você testa só em nível de sistema, de equipamento. O equipamento funcionou, você vai em nível de subsistema, e depois funcionando em subsistema, você vai em nível de sistema. Dessa forma, você evita o caso que era muito comum, pelo menos no meu caso, né? Por exemplo, de faculdade era um desespero. Depois que você montar tudo, você liga e não funciona. Aí é aquele caos de você descobrir a origem, quem falhou, quem não falhou, é muito difícil você encontrar, fazer o troubleshooting. Então, por fim, estou finalizando aqui já a apresentação, seria então as consequências. Se você ainda não está convencido de que controlar a integração de um projeto é crucial, eu vou dar alguns exemplos aqui, que são exemplos que foram grandes, tiveram bastante relevância na mídia, tiveram artigos a respeito, as consequências quando você não aplica uma gestão eficiente de integração de sistemas. Exemplo, primeiro, esse todo mundo conhece, recente, é o problema do Boeing 737 MAX, que aconteceu em 2018 e 2019, que teve uma falha na integração do sistema MCAS, um sistema dependente de um único sensor, não houve uma análise de safety propriamente efetiva nesse caso. Consequência, 346 mortes, suspensão global da frota e um grande problema para ser resolvido pela Boeing. Ariane 5, em 96, quando você teve incompatibilidade, eles fizeram reuso de um software do Ariane 4 e o novo sistema não foi compatível, uma linguagem de comunicação. Resultado, explosão do foguete, perda do payload. Outros exemplos que não são de equipamentos e tal, por exemplo, o sistema healthcare.gov, quando ele foi lançado em 2013, a integração entre front-end e back-end no lançamento não foi feita devidamente, não foi devidamente testada, ele não foi desenvolvida utilizando uma metodologia clara de integração de sistemas. Resultado, deu problema, milhões de gastos para corrigir, críticas públicas e atrasos. Em 2003 também teve um caso emblemático no blackout, que aconteceu nos Estados Unidos por causa de uma falha na integração entre sistemas de monitoramento de energia. Então, 56 bilhões de dólares de prejuízo. Isso porque achou que era só ir no Go Horse, pegar, juntar as coisas e montar as coisas, vai tudo funcionar. Calma lá, que não é bem assim, certo? Então, gente, só finalizando, integração não é detalhe. Isso aqui é importante que todo mundo tenha em mente, tenha muito isso, ter claro na vivência, no dia a dia mesmo. Que integração não é detalhe, também não é burocracia. A integração é o coração do sucesso de qualquer projeto, desde os mais simples até os mais complexos, mas ainda mais para os mais complexos. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Aqui eu deixei alguns links aqui para vocês. Estão no caso do meu canal do YouTube, do LinkedIn e do Instagram. Também o Instagram profissional, que eu também trato desses assuntos aqui. Certo? É isso, gente. Aí eu fico à disposição para caso tenha algumas dúvidas, caso tenha algum comentário, alguma coisa. Legal, Renan. Muito bom. Gostei bastante. Muito obrigado por compartilhar aí a sua experiência. Realmente, um momento que você está vivendo, já dá para ver que você passou por vários desafios e você está se desenvolvendo cada dia mais. É muito bom de ver isso daí. Parabéns aí pelo seu canal também no YouTube, Sistemizei. E aí eu vou tentar lá também me associar lá ao seu canal. Não conhecia. Eu comecei Legal? recentemente, mas eu acho que é uma coisa que falta muito essa visibilidade, até uma coisa que precisa trabalhar também, né, para atingir até as engenharias básicas. O pessoal Isso. das escolas de engenharia básica, de engenharia elétrica, engenharia mecânica, porque assim, eu sentia muita falta. Eu senti muita É, falta quando eu entrei no mercado de trabalho. sim. O conhecimento que a gente detém na academia, né, no curso, a gente tem uma
uma visão muito limitada e tem depois como botar isso em prática, e isso é muito bom que a engenharia de sistemas nos dá um processo de gerenciamento técnico, nos dá várias técnicas e metodologias, processos técnicos que robustecem os nossos desenvolvimentos com alguma coisa que tem que ser seguida, né? Legal. Então, realmente, isso daí é o mais importante. Porque no mundo real a gente precisa usar essas metodologias ou esses, que são importantes para o nosso desenvolvimento de produtos, principalmente os produtos complexos, né? Nisso que a engenharia de sistemas é muito aplicável. Legal? Bem, se o pessoal quiser levantar a mão aí para fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. Eu vou começar aqui com uma. Na sua experiência, assim, você vê do seu conjunto aí de engenheiros, a sua engenharia ou até na sua empresa, você tem como falar para a gente como é o conhecimento aí de engenharia de sistemas, do framework, podemos dizer assim, da metodologia de trabalho de engenharia de sistemas? Quantos por cento do seu corpo técnico ou até quantos por cento da sua, da sua empresa que são diretamente ligados ao programa, aos projetos que você trabalha? Tem um conhecimento de médio para cima aí do que quando a gente fala do que significa engenharia de sistemas. Olha, isso foi, eu posso dizer assim, porque como a empresa a Grupo Manhag, ele já tem quase 100 anos de existência. Então, é uma empresa já antiga. Então, eles tinham processos era difícil de mudar, colocar o conceito de engenharia de sistemas. Mas eles eram sempre focados em fazer soluções específicas. Então, eles faziam trem de pouso hidráulico, sem eletrônica, sem integração, só o trem de pouso e para fornecedores, assim. Aí, quando eles começaram a pegar essa parte de sistema, aí que eles começaram a sentir. Aí a dor veio. Porque as coisas não batiam, as coisas montavam e não funcionavam, eles contratavam o fornecedor com requisito mal elaborado. O fornecedor desenvolvia uma coisa e depois não montava. Então, assim, isso é uma coisa que vem aumentando. Eu diria que hoje, em torno de 30% da empresa, considerando o grupo, tá? Estou considerando a empresa, tanto o corpo do Brasil, aqui no corpo no Brasil, como a gente trabalha muito com essa parte de integração, aqui a grande parte da equipe, nós somos em 9 aqui no Brasil. O corpo que nós temos aqui domina bastante isso, mas é porque a gente vive isso. Agora, o corpo, grupo, aí eu diria que não passa de 30% que dominam esse conceito, que dominam essa estratégia de trabalhar o produto ou o sistema. Legal. Tá Mas joia. assim, isso tem mudado. Eu tive uma barreira bastante forte são uns 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a incutir essa ideia. Porque, tipo, eu comecei a trabalhar com a parte de eletrônica para esses sistemas novos que eu estava desenvolvendo, e aí era eu que estava sofrendo, porque eu não conseguia fazer as coisas funcionarem, porque as pessoas não se falavam, tinha um bloqueio em tratar isso como como sistema. Só que isso tem mudado muito dos anos para cá. Então, assim, eu acho que a ideia acredito que ano após ano essa porcentagem vai aumentar, porque as pessoas estão ganhando consciência. Tá joia. Vou passar aqui para uma pergunta do Linelcio e depois, se não tiver, eu faço outra. O Linelcio dos Santos Paula pergunta assim, pelo menos primeiro ele fala parabéns pela apresentação e pergunta: um diagrama retratando os subsistemas, equipamentos e componentes e todas as suas interfaces poderiam substituir a planilha que foi exemplificada na apresentação? Poderia, poderia, desde que você está trabalhando internamente. Não sei se você tem uma equipe bastante. Tá todo mundo com muito alinhado com relação aos diagramas, aos protocolos, tem acesso ao software, por exemplo. Vamos dar um exemplo do XML, por exemplo. Alguém está muito usual já usar, a ver aquele diagrama, a entender aquelas interfaces. Sim, é bem válido. O problema que eu já tentei fazer isso, tá? Então, só por isso que eu tô. Eu já tentei implementar isso, mas não funcionou por quê? Porque eu tinha que lidar com fornecedores. Então, por exemplo, eu tinha um fornecedor de uma unidade de sensor numa empresa da Itália que simplesmente eles não conseguiam entender isso. Eles ainda eram do papel e do Excel.
Então, uma forma de padronizar a comunicação, hoje a gente usa Excel ainda. Eu começo os diagramas, trabalho com os diagramas inicialmente, a gente começa com os diagramas, e a hora que a gente entra no detalhe, a gente vai para a planilha ainda, porque justamente para poder padronizar essa comunicação. Agora, se você está fazendo tudo internamente, assim, um exemplo, se você está fazendo uma integração de software, somente software, acredito que somente o diagrama é extremamente válido, porque é tudo interno no seu sistema. Agora, se você está subcontratando, ou você garante que a sua subcontratada atende, entende o que você está falando, ou você vai ter que seguir para um padrão de comunicação mais simples. Mais simples não, padronizado, que seria mais direto. Hoje todo mundo está acostumado. Esse desafio de passar do documented oriented para o object oriented ainda existem camadas a serem vencidas, eu acho que por todas as empresas do mundo, dado que a gente vê o maior desafio do Encose, um dos tópicos mais importantes é falar de MBSE, de XML, agora a versão 2, né? Isso é o que a gente enxerga que realmente vai ser os desafios futuros. Isso se justifica muito, dada que a complexidade, né, dos sistemas aumentou muito, então tem vantagens grandes em a gente passar para o Object-Oriented, usar mais modelagem e diminuir um pouco o Documented-Oriented, mas É, vai ser muito difícil da gente totalmente deixar de lado o Documented-Oriented num curto e médio prazo, né? exatamente. As escolas, a pessoa que está acostumado com a engenharia old school ainda eles são bem difíceis de mudar a cabeça, mas é aquela coisa, é uma tendência, não tem como, porque vai É, facilitar a vida de todo mundo. Só que tudo que é novo causa um pouco de medo, né? sim. Vai, vai, outras barreiras a serem vencidas e outros desafios. Exato. Legal. Então, pessoal, abrindo mais alguma, vejo que não tem mais ninguém aqui que colocou. Eu abro um espaço aí para alguma consideração final da sua parte, Renan, se você tiver, e suas impressões. Tivemos aqui pelo menos 30 participantes aqui durante todo a sua apresentação, foi na casa de 33 a maior parte do tempo. Isso é muito legal, dado que também o nosso público é bem seleto, de pessoas que já estão, vamos dizer, pelo menos sabendo do que é o System Engineering e já estão aqui se desenvolvendo. Sim, sim. Não, só queria agradecer então aqui o contato, me colocar à disposição também. Então, assim, a minha ideia é justamente de criar esses canais de comunicação, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, é justamente para disseminar ideias e brainstorms, porque uma coisa que eu aprendi é sempre o quanto mais você compartilha, mais você ganha, principalmente nessa área até. Tem muita coisa que eu fui adaptando de conversas com outros clientes, com amigos, às vezes até de outras áreas até. A gente começa a absorver. Por isso que eu acho que é importante, eu acho bem legal essa oportunidade. Queria agradecer também o pessoal aqui pela oportunidade, estar compartilhando um pouco da minha experiência aqui. E me colocar à disposição também para, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa até fora daqui, pelas redes, caso gostaria de tirar alguma dúvida, alguma coisa, fico à disposição. Joia. Perfeito. Então, pessoal, vamos então encerrar esse primeiro bloco, fazer agora 5/6 minutos aqui de intervalo, e a gente retorna às 20 horas com a segunda palestra de hoje, que vai ter o Daniel Correia aí falando sobre a importância da suportabilidade no desenvolvimento de sistemas complexos. Ok? Abraço, Renan, tudo de bom, conte com a gente.